Olá a todos, bom, voltando aqui então, é, algumas regras gramaticais aí. Então, nós temos as preposições inseparáveis. As preposições elas são bem pouquinhas, na verdade não temos muita informação, elas são fáceis de decorar e são três na verdade, né? Então a aula aqui vai ser um pouco bem rápida, tem muito o que falar aqui. Bom, mas vamos entender um pouquinho delas ali, para ver como elas se comparam dentro do texto e aonde elas aparecem dentro do texto. Preposições separáveis. As preposições e outras partículas foram originalmente substantivos e se desfiguraram com o uso, existindo agora, em alguns casos, apenas em forma fragmentada. Deste número são as preposições o beit, o raf ou kaf e lamet, ou lamed, né? E se prefixam a palavra com que tem relação inseparavelmente, estando todas sujeitas às mesmas diferenças para pontuação. O beit significa em, com e por. O raf ou kaf como. E o lamed para a, tá? Que é um local e de movimento. Final também pode ser. Tá bom? Com sinal de dativo e de infinitivo. Bom, nós vimos as três preposições agora. Vamos ver agora a questão de pontuação, como elas são colocadas dentro do texto, o que elas significam dentro das frases também. Pontuação. Há cinco maneiras de se pontuarem essas preposições. A primeira é o beit, ele leva o shevá ali, que é o caso comum. Tá? Exemplo, shalom, em paz ou com paz. O segundo é antes de consoante pontuada com um sheva. Tá? Bilbab, bilbab, no coração. Bil, aqui no caso seria leb, aqui, tá bom? Mas como ela está fechando a sílaba aqui, então é bilbab. Aqui nesse caso aqui, ele não leva um sheva, tá bom? Porque aqui ele tinha que iniciar uma palavra. Na verdade, ele não está iniciando uma palavra, ele está iniciando uma consoante. Então, pela regra que como ele está fechando essa palavra aqui, então o sheva aqui ele cai fora e no seu lugar ele entra o hirik, tá? Então, bilbab ou bilvav seria no coração de, tá? No coração em ou no coração no, tá? Nós temos aqui também a mesma coisa, tá? Lim show, tá? Ou lim sou, para governar, vem do verbo machal, ok? E se a consoante for um iode aqui, esta letra silencia, não levando o sheva. Aqui nós temos a palavra lihudá e erudá. Lihudá e erudá quer dizer para Judá. Tá? Temos aqui o beit aqui com o tsegol, ok? Ele pode ser usado com pata, para usar ba, pode ser usado com tsegol, pode ser o bé, e pode ser usado com hatef kametz, como o bo, o bó. Antes de guturais com sheva composto, ela toma a vogal do respectivo sheva composto, hatef, tá? Le avod, que é para lavrar, tá? Antes de Adonai, o Aleph aqui, tá bom? Silencia. Por exemplo, Beadonai, que no caso o Aleph, ele não tem o pata aqui, mas na verdade ele juntando aqui o pata da preposição, então subentende-se que o Aleph aqui sendo neutro, ou seja, sem nenhuma vogal, ele pega emprestado o pata da preposição. Então fica Badonai, quer dizer, no Senhor. Okay? E antes de certas palavras muito frequentes, como Elohim, também o Aleph aqui é a mesma coisa. Silencia e a vogal segol se expande
para tissire. Tissire, porque na verdade ela está aqui agora aberta. Uma sílaba tônica aberta, ela tem que ter uma vogal longa. Então, no caso, tissire cai fora e entra no lugar dele o segol. Sobre a preposição, tá? Lelohim quer dizer para Deus ou para deuses. O mesmo acontece com o infinitivo construto de dizer, né? Que é a palavra emor. Emor quer dizer falar ou dizer, né? O beit aqui agora com kamatz ou kametz, como muitos gostam de falar, antes de sílaba tônica, em lachen. Lachen, que é para vós. Lamin, lamain, desculpa. Lamain, para águas. Ok? Agora o re local aqui, ou re de direção, mais o beit aqui, antes do artigo, ou seja, se tem uma preposição que ela usa o artigo definido agora, para tornar a palavra definida. Como nós vimos aqui, ó, a questão aqui do indefinido. Aqui tem um aqui, ó. Lachen quer dizer para vós. Tá? Para vós quer dizer, já está dizendo que é para ele. Então não tem um artigo aqui. Mas se eu pegar a palavra aqui, ó, e botar um artigo aqui, Lecha Elohim, para os deuses, então, no caso agora aqui, antes do artigo, o re cai fora. Bom? Porque não tem como ler a preposição mais o artigo mais o substantivo. Então, o re cai fora, tá? Avisando, então, pela preposição que ele tomou o lugar do artigo. Então, você lê a preposição mais junto do artigo. Ele cai e cede a sua vogal à preposição. Exemplo da palavra lemeler. Lemeler quer dizer para o rei. Não é para rei. Para rei não existe. Então, existe aquele verbo de permeio, ou verbo de limeia, como falamos na aula anterior. Ok? Nós temos aqui a palavra aqui, laráquia, que teria o artigo aqui, ó, tá vendo? Laráquia. Então, o artigo cai fora e fica laráquia. Quer dizer, ao firmamento, ou para o firmamento. Ok? E a palavra Yehová, ou Yehová, tem as vogais de Adonai, de modo que recebendo a preposição se pontua como Bihová, em Yahweh. Ok? A preposição min, ela é muito colocada também no hebraico, e muitas das vezes ela, quando você dá um estudo ou fala sobre as preposições, geralmente ela não é mencionada, tá? Porque na verdade são duas consoantes aqui. Okay? Então o que se acontece? De, a preposição de aqui, na verdade, é um artigo demonstrativo, tá? Indicando procedência como em from, que quer dizer com, né? Em inglês, pode ter outro sentido como força causal, instrumental e privativa, como a sintaxe mostrará. Foi também um substantivo que se desfigurou e se usa em geral como uma partícula inseparável. Na pontuação mi, ela também é de, e min também quer dizer de, tá? Nesse caso aqui também nós podemos traduzir ela quando, ok? E aqui é o caso mais comum que você vê na literatura hebraica aí. Bom, o nun, a letra N, ela sempre é fraca, mas ela é assimilada pela consoante seguinte, que toma o daguesh, ou seja, ela é geminada. Certas consoantes, quando pontuadas com sheva, dispensam o daguesh forte. Exemplos do caso comum e dessa pequena exceção, nós temos aqui, ó, mimaim, da água. No caso aqui, nós poderíamos colocar min. Mimaim, mimaim, mimaim. Esse mimaim, ele fica, ele soa muito estranho nessa sonoridade. Então, o nun, como nós falamos aqui, como ele é fraco, ele cai fora e fica somente o min. Mimaim. Agora ficou melhor para você se pronunciar, tá?
Mixeva, mixer, mixer, é do fim, de fim, do fim de, ao fim de ou ao cabo de, tá? E quando a consoante com cheva é um iode, esse silencia, ok? Quando o Yehudá que leva um cheva aqui, o cheva cai fora, tá bom? Senão ficará mi Yehudá, mi fica estranho. Então fica Mihudá. Mihudá soa bem melhor. Então você tem essa supressão aqui do cheva também ali, tá bom? E nós temos também, diante desse mi aqui, nós temos a preposição me, tá? Que ela é usada antes de guturais, meets, né? De uma árvore ou de pedaços de madeira, né? Madeira, tábua, ets quer dizer isso aí, tá? Então, de uma árvore. Nós não temos o artigo aqui, lembrando que nós já estudamos essa unidade silábica, dos artigos também, e os artigos definido e indefinido. Então, aqui no caso, seria de uma árvore e não da árvore, ok? Com algumas guturais, às vezes permanece o hirik, e se considera o dagueche implícito como mihuts, de fora. E no caso aqui seria uma consoante plena, e aqui o het, tá? Aquela é uma gutural, ela tinha que levar um chevo aqui, porque o mi aqui, ela é uma consoante plena. Então, pela regra gramatical, ela tinha que levar um dagueche ali. Então, como ela não tem essa construção fonética, então, na verdade, ela dispensa aqui a questão do dagueche para essa situação, tá bom? Mehetz, mehetz, minhaetz, né? Antes de artigo, ou segue a regra. Ou, mais das vezes, liga-se a preposição integralmente como uma makef, como a linha seguinte. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui? Vou voltar aqui. Esse min aqui, geralmente é colocado em palavras monossilábicas, ok? Esse min aqui, que é a preposição demonstrativa de, ele é sempre colocado em palavras normais aqui, como você está vendo. Quando ela inicia com a palavra monossilábica, então, na verdade, ela leva o ni aqui. O nune, desculpa. O nune aqui. O nune, o nine. Geralmente as pessoas falam nino, falam nune. Bom? E aquela monossilábica, porque ela é min. Então, ela leva aqui um maquef para dizer que ela é ligada a outra palavra seguinte ali, como uma unidade de fala, tá? Antes de artigo, ou segue a regra, ou a mais das vezes liga-se a preposição integralmente com o maquef a palavra seguinte. Bom, e novamente aqui nós botamos alguns vocabulários para vocês verem aqui, tá? O mi aqui com hirikiode quer dizer quem, é uma pergunta, ela é interrogativa, quem? Quem é você? Bom, quando ela não tem o hiriki, o iode, mas só tem somente o hirik, aí no caso é de, tá? Deve-se prestar muita atenção nessa questão aqui, porque mi, aqui, ela é um hirik iode, e ela é interrogativa. Quem? Quando ela é usada somente como mi, aí no caso aqui seria um pronome demonstrativo. Bom, lemi, de quem, ou para quem, também que é interrogativo, né? Li, para mim, ou eu tenho, tá? Por exemplo, Beli, eu tenho um filho, tá? Bem-mi, de quem é o filho, que nós temos aqui a palavra lemi rassus, quem é o cavalo? Então, quem aqui, quem é o artigo aqui, ou de quem é o cavalo? Aqui está sendo uma pergunta, aqui nós temos o verbo de permeio, o verbo de limeia. Bom, já se entendendo aqui que tem um artigo apontando para o sujeito. Nós temos aqui lirassus, né? O cavalo é meu, que é para mim, tá? Yesh, a, advérbio, yeshli, a para mim, ou eu tenho, tá? Yesh alachen, yesh alachen, a mãe tem um irmão, ou há um irmão para a mãe, tá? Ok?
Rabim, muitos, tá? Pode ser usado como Reb. Rabim aqui é plural, muitos, tá? Pode ser usado como Reb ou Rabi, quer dizer muito grande, que é um adjetivo, tá? Talmidim, alunos, Talmidot, alunas, e Shor, que quer dizer boi, ok? Aqui novamente nós temos alguns exercícios para vocês aqui, ó. Ani, eu, tá? Atá, tu, e vai, Yosef. Então você vai traduzindo aqui. Bom, Koteve, cortar, Moisés. E de novo aqui, ó. Koteve, Sefer, Sefer. Tem o artigo aqui, eu acabei lendo com o artigo. Koteve Sefer, né? Cortando o livro. E vai por aí afora. Fazer o mesmo esquema. Copiar isso aqui em hebraico. Vim aqui no vocabulário. Bom, vim aqui no vocabulário procurar a palavra significativa da tradução. Se você não encontrar, está nas outras aulas que eu forneci aqui. Ok? E fazer essa tradução para o hebraico. E depois você vai fazer novamente aqui ao contrário. Bom, você vai pegar no hebraico aqui, no português, e vai transformar ele no hebraico. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, tá? E na próxima nós estudaremos então mais algumas questões de tradução ou algo desse gênero assim, tá? Vou ver se eu boto algumas aulas de aramaico também, tá? Eu tenho algum material de aramaico aqui, aramaico bíblico, aramaico siríaco, que ele se parece muito com o hebraico comum, tá? Então vou ver se depois eu disponibilizo algumas aulas dessas daí. Bom, espero que tenham gostado. Espero vocês em outras aulas, tá bom? Tchau, tchau.